Pessoal, então, dando continuidade ao nosso webinar Práticas da Engenharia, nessa primeira fase aí de práticas da concretagem, hoje nós vamos falar sobre o acabamento de estruturas de concreto, né? Em especial aí o acabamento em pisos, né? Nas outras estruturas o acabamento acaba sendo a forma mesmo, né? A gente comenta um pouquinho no decorrer aí da nossa conversa. Nós já falamos, né, sobre a dosagem. Para quem perdeu, dá uma olhada lá no meu canal, tem o vídeo da gravação do webinar. No dia 25/5 a gente falou sobre o recebimento, depois no dia 1/6 nós falamos sobre o adensamento. Na semana passada eu acabei aproveitando esse horário para fazer a abertura da rifa lá do projeto Memórias Topográficas. Os vencedores aí da rifa foram o Robério e a Cleusa. E hoje, excepcionalmente uma quinta-feira, nós falaremos sobre o acabamento de estruturas de concreto. Só para lembrar, né, tem um grupo de WhatsApp, para quem não está lá ainda. Hoje eu arrumei o QR Code que estava sendo coberto aqui pela minha foto, né, pela minha imagem. Então está aqui o QR Code, para quem não estiver participando ainda do grupo de WhatsApp, entra lá e a gente troca as informações. Aí hoje, assim que encerrar aqui, eu entro lá no grupo e compartilho os materiais, né, de hoje e das apresentações anteriores. E do nosso lado direito da tela, tem ali um botãozinho de inscrição no canal e o QR Code do Pix. Quem puder contribuir aí com esse projeto é de grande importância, né, para a gente continuar desenvolvendo o projeto, tá? Pessoal, batemos aí a meta modesta de 200 inscritos aqui no canal. Eu queria atingir 500 para poder iniciar um novo projeto, como eu já comentei aí nas apresentações anteriores. É um projeto bacana, tá? Projeto aí de compartilhamento de informações de profissionais, de outros colegas aí. E um bate-papo, na verdade, né? Um estilo de podcast, como vocês queiram chamar, né? Então, estou pretendendo começar ele aí nas próximas semanas. Se vocês puderem compartilhar o link do canal com os colegas de vocês, pedirem para se inscrever, é de grande importância porque ajuda no engajamento, né, do pessoal e até mesmo dá um pouco de força para eu conseguir trazer pessoas renomadas aí no mercado para a gente bater um papo, né? Acho que é muito importante essa troca de informação, tá? E até mesmo aqueles que participam cotidianamente aqui conosco, eu pretendo trazer, de acordo aí com a área de atuação, a área de estudo, de pesquisa dos profissionais, eu pretendo dar voz aí a todo mundo, né? Sempre que possível, está trazendo algum assunto importante. Então é mais um dia que eu pretendo estar ao vivo e discutindo aí com outros profissionais aí em paralelo, ok? Então peço aí, por gentileza, né, compartilhem aí o link do canal, né, os vídeos também, para que o pessoal possa se inscrever. Quem não tiver inscrito ainda, acho que aqui está todo mundo aí que está assistindo, temos hoje é feriado, né? Temos poucas pessoas aí assistindo, então acho que quem está assistindo está inscrito já. Hoje nós vamos falar sobre o acabamento do concreto, né? Uma das etapas finais aí na fase de concretagem. E notem que eu já coloquei aqui na fase de entrada, né, na capa de apresentação dos slides aqui, eu já coloquei de cara um piso industrial, né, um piso de um galpão. Porque essa parte do acabamento, geralmente, a gente utiliza para pisos mesmo, né?
Como eu já disse, a parte de estruturas, vigas, pilares, paredes, entre outros elementos, geralmente o acabamento é a própria forma que acaba dando o acabamento, né? Ou então a gente vem com revestimento depois, né? Lembrando aqui que eu montei essa timeline do concreto e a gente parte lá desde o dimensionamento das estruturas, né, que a gente não mencionou aqui, não teve nenhuma menção sobre a parte de dimensionamento. Depois a gente falou sobre a dosagem, isso aqui a gente tem vídeo aqui. A elaboração do concreto, que é a produção, né? Transporte, recebimento, temos vídeo sobre esse assunto aqui também. Lançamento do concreto, adensamento, temos vídeos falando sobre o adensamento e bem superficialmente aí sobre o lançamento também, né? E hoje nós estamos aí chegando no final da fase de concretagem com o acabamento do concreto. Muitos podem pensar, né, que o acabamento do concreto é a última etapa, mas não, né? O acabamento ele está ali entre as últimas fases do concreto. E para quem quiser saber aí as próximas duas fases aqui que eu pretendo colocar, a gente vou deixar vocês na dúvida para as próximas apresentações, tá bom? Tipos de acabamentos em estruturas de concreto, em especial nos pisos. Geralmente nós temos aí o mais comum de todos, o concreto sarrafiado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele nos próximos slides. O concreto puro e também o concreto vassourado. O concreto sarrafiado é o mais comum, né, de todos aí em obras de pequeno porte, até de um porte um pouquinho mais considerável, né? É basicamente aquela régua de concreto de alumínio que a gente vem puxando o concreto, né? Então lança o concreto, faz o adensamento dele, que é a vibração, e depois vem fazendo aí esticando o concreto mesmo, né? Puxando ele, preenchendo os espaços vazios. Nessa imagem aí mais à direita da tela, nós temos um espaço vazio ali que dá para observar, né? Depois esse espaço tem que ser preenchido, depois vem sarrafiando novamente, né? Basicamente dessa forma. E nós temos a modalidade também do sarrafiamento mecânico, que são essas réguas vibratórias. Isso aí já tem uma função além, né, do sarrafiamento, do alisamento do concreto. A gente tem a função aí de ajudar no adensamento. Porém, a gente tem que tomar aquele cuidado de não adensar demais, né? Lembrando que a régua vibratória, ela não substitui por completo a fase de adensamento, né? A fase de vibração do concreto, né? No estado fresco. Lançou, vem com o vibrador e depois a gente vem com a régua vibratória para cumprir a função do sarrafiamento, né? Fica um pouco mais fácil e dá um aspecto melhor também, uma facilidade aí na hora de executar. Basicamente, né, o sarrafiado, então, o concreto sarrafiado, nós temos essas duas formas, né, de dar o acabamento no concreto. Temos o concreto polido, que é, na verdade, uma fase após o sarrafiamento. Então, a gente tem o sarrafiamento e, em seguida, a gente vem com o polimento do concreto. E aí, nessa fase de polimento, a gente dá o acabamento que a gente quer, né? Se eu quero um concreto mais lisinho, né, praticamente igual aquele que eu passei lá 2 slides anteriores, brilhoso, né, a gente pode vir com um acabamento, uma acabadora bem detalhada, né, bem no capricho. E dá também para deixar ele um pouco mais grosso, né, mais grosseiro mesmo, aí dependendo da qualidade, do nível, né, de acabamento que eu quero. Tá ok? Nós temos esses dois tipos de equipamentos, né, que são utilizados, são conhecidos aí no popular como bambolê, né, são as acabadoras de concreto e as
né, nós temos essa diferença. A acabadora ela é um pouco mais grosseira e a polidora, ela é, bem dizer, uma enceradeira, né, para ficar mais fácil da gente entender. É praticamente uma enceradeira com algumas, não são lâminas, são umas peças embaixo que faz essa parte do polimento, né. Nós temos a acabadora, né, o bambolê, que é manuseado com a mão, né, o operário manuseia ele com a mão, e tem esse do lado direito da tela aí com o operário, opera ele como se fosse uma bobcat, né, um carrinho de bate-bate, né? É rápido, agiliza bastante o serviço. Aí depende da velocidade que eu quero na minha obra, do capital que eu tenho para investir na minha obra, né? Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de contratar o procedimento, né, adequado de acordo com a minha necessidade na obra. E o concreto vassourado é uma outra modalidade, né, de acabamento, e vem aí após também o sarrafeamento do concreto. A gente pode observar aí que nessa imagem maior nós temos uma régua vibratória puxando o concreto, está bem no cantinho ali embaixo, né, puxando o concreto. E do outro lado a gente já tem ele vassourado, né? Então vem fazendo o sarrafeamento, e após o sarrafeamento é passada aí a vassoura com cerdas duras, né, para deixar essas ranhuras na superfície do concreto. Opa, voltando. É importante a gente frisar que o tipo de acabamento ele depende da função que eu quero dar para o meu piso de concreto ou para a minha superfície de concreto. Vamos a alguns exemplos aqui. Eu não trouxe imagens, mas dá para a gente trocar essas informações. Se eu tenho um edifício residencial que vai receber um revestimento cerâmico ou qualquer outro tipo de revestimento após a concretagem, né? Então é óbvio que eu vou vir com concreto, dar um acabamento grosseiro nele, alinho ele, né? Deixo ele nivelado e não vou ficar polindo muito o concreto, não vou também tratar ele como vassourado, porque não é essa a finalidade, né? Se eu polir ele, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele muito liso e eu vou dificultar a aderência do revestimento que eu vou colocar sobre ele. Em contrapartida, se eu faço ele vassourado, né, uma que não é a função, não tem sentido eu despender esse tempo fazendo as ranhuras e também não é a característica, não é o foco, né? O concreto polido, por sua vez, a gente utiliza em pisos onde o concreto vai ser a camada final, né? A gente vê isso aí muito em galpão industrial, nestes supermercados de atacado, né? A gente vê muito esse tipo de acabamento, é grosseiro mesmo, né? Mas fica aquele aspecto bem lisinho, bonito, polido, brilhante, né? E o concreto vassourado, por sua vez, é utilizado quando eu preciso de uma certa aderência, eu vou deixar o concreto exposto, e preciso de uma certa aderência nessa superfície. Na verdade, essa aderência, né, não seria nem aderência, seria atrito. Eu preciso do atrito mesmo, né? Geralmente, a gente utiliza ele em estacionamentos, principalmente em rampas, né, em superfícies onde eu preciso garantir um atrito para a tração dos veículos, tá? Essa, então, é a consideração aí que dá para ser feito com os diferentes tipos de acabamento de concreto. É óbvio que existem outros métodos, né, outros equipamentos, mas eu resolvi trazer estes que são os mais comuns, né, no dia a dia da concretagem, são os mais utilizados e deixar exposto aqui para vocês. Hoje, excepcionalmente, né, normalmente eu estendo um pouquinho o horário, eu trouxe algo bem rápido, bem curto, né, a parte de acabamentos. Deixa eu ver se alguém deixou algum comentário. Não. Seu Ademir Fabrício. Boa noite, Ademir. E é isso. Vou deixar aqui a chave Pix,
óbvio, né? Tem que deixar aparente isso aqui. E na próxima semana nós falaremos sobre as juntas. Esse é um assunto espinhoso, um assunto necessário. E é bacana de se discutir esse assunto, tá? Entender bem como funciona, para que fazer, né, a junta, quais os tipos de juntas que são considerados aí em estruturas, né? Não tem só um tipo de junta, né? Já vou adiantar isso para vocês. Existem vários tipos e cada uma deve ser tratada como ela merece ser tratada, né? Eu não posso simplesmente sair cortando, sair colocando sarrafinho de madeira, né, para fazer as juntas, e não é bem assim. A gente vai falar um pouquinho também sobre quando eu devo selar ou quando eu não preciso selar essas juntas. A gente vai falar, vai ter bastante assunto. Então, hoje eu encerro, né, a nossa apresentação por aqui, e na semana que vem a gente vai ter um assunto um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais longo, né, para conversar. E depois nós teremos esse entre outros. Eu pretendo trazer aqui a parte de cura do concreto, que é uma parte muito importante também, um assunto de grande relevância na qualidade, na durabilidade da estrutura de concreto, e pouco se dá atenção a isso, né? Então tem um pouquinho de assunto também para a gente conversar sobre a cura. E aí a gente finaliza, né, nas próximas 2 semanas, a gente finaliza essa primeira fase, que é a práticas de concretagem, né? E aí eu já vou liberar para vocês a possibilidade de emissão do certificado. Lembrando que a gente comentou sobre a possibilidade de emitir certificado para essas apresentações. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e por hoje é somente isso. Até mais. Tchau, tchau.